pode nos separar do amor de Deus. Nós falamos sobre a paz. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, disse Jesus. Não dou a paz que o mundo dá. Creiam em mim, não se atemorizem. Tá? Jesus falou sobre essa paz. Nós também tivemos o privilégio de falar sobre fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Que a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. E a grande bênção também da fé é que sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje falaremos sobre a esperança. E é tão interessante aqui que no começo do culto, que nós lemos Apocalipse 21, e o presbítero Samuel orou, e eu lembro que ele falou exatamente isso, né? Que o Senhor renove sempre a nossa esperança no Senhor. Então, o Espírito Santo já está falando no nosso coração. Ouçamos a sua mensagem. Mateus 24, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E eles lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Será pregado o evangelho do reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pai bondoso, mais uma vez na tua presença, pedimos a tua bênção, a tua direção, a tua unção. Ó Deus, que a iluminação do teu Santo Espírito faça acontecer em nossos corações, para ouvirmos e entendermos a tua palavra nesse momento também de tantos desafios. Pai, assim nós te pedimos e consagramos essa hora em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, todos sabem que nós estamos passando um momento difícil na história da humanidade. Nós estamos aqui de longe, mas acompanhando um conflito que cada dia mais fica pior, que é um conflito entre os judeus, entre Israel e os persas, o Irã. Algo tão forte que tem assustado todo mundo, especialmente nessa semana. E aí, muitos ficam pensando, o que vai acontecer? Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós devemos estar preparados para o que for acontecer. Lembrem-se que uma guerra, ela traz coisas ruins, prejudica a todo mundo. Todo mundo sai perdendo. Mas aqui nesse texto, nós inclusive encontramos uma palavra de Jesus, de consolo, de conforto e também de alerta. Isso é algo necessário. Nós não torcemos para a guerra, mas nós cristãos temos que estar prontos para viver qualquer momento, em qualquer circunstância. Ser cristão não é brincadeira. Jesus nos chamou para vivermos um evangelho vivo, um evangelho poderoso. E aqui temos uma palavra de Jesus com seus discípulos. Interessante aqui que os discípulos fazem duas perguntas, porque eles estavam andando pelo templo, aquela construção maravilhosa, reformada por Herodes, templo lindo, grande, imponente. Então, Jesus passa e fala assim, não ficará pedra sobre pedra.
Aí eles caminham, chegam lá no Monte das Oliveiras, eles chamam Jesus em particular e perguntam: o que significa isso? Só que aqui tem um ponto muito importante, que os discípulos fazem duas perguntas. Eles perguntam: diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Duas coisas eles perguntam. Uma é quando vai o templo ser destruído. E a outra é quando o Senhor vai voltar. E aí está um ponto que confunde muita gente hoje, porque ao responder, Jesus está falando de duas coisas também, mas especialmente da sua segunda vinda. Então é importante a gente perceber essa diferença. Só que é claro, é evidente que serão dias muito difíceis na vida de Jesus. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. O templo depois dessa data, e de fato, o templo foi tão destruído que eles raspavam o ouro que caía no fogo e eles tiravam até da fundação do templo, ou seja, do templo não ficou pedra sobre pedra. Algumas pedras ficaram lá no Muro das Lamentações, que era lá fora, que ainda se preserva até hoje. Mas o templo foi destruído. Então essa resposta está clara, não ficará pedra sobre pedra. Mas o que acontecerá no final dos tempos? Essa é a pergunta para nós hoje. Então, diante desse momento, nós temos que refletir na questão da esperança, o que eu chamo de esperança escatológica. Escatológico ou escatologia é a ciência que estuda as últimas coisas. O que vai acontecer no final dos tempos? Como será o final dos tempos? O que vai vir? Né? Então, é o estudo da teologia que vê esses últimos dias, chama-se escatologia. E esperança é algo muito importante, porque tem a ver com o que vai acontecer no final. Aí nós podemos até perguntar uma coisa: qual é a diferença entre esperança e fé, já que nós falamos sobre fé? A fé é quando nós confiamos, quando nós esperamos, temos toda a confiança em algo que vai acontecer, ou algo invisível que existe. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Mas a esperança é uma expectativa confiante em algo que vai acontecer no futuro, baseada na fé. Então a fé é ver o invisível e também esperar daquilo que vai acontecer no contexto de que Deus conduz a nossa vida. Confiança em Deus é fé. Só que esperança é um pouco mais e tem a ver com fé. Esperança é olhar e esperar alguma coisa maravilhosa, e para nós como esperança, maravilhosa do futuro. Então, quando nós falamos de esperança, especialmente de esperança, nós chamamos de escatológica, esperança no final da história, percebamos que a Bíblia toda fala disso. Então, olha só, claro que não vamos falar a Bíblia toda hoje aqui, não vamos ler, para ficar tranquilo, nós não vamos ler a Bíblia toda. Mas vamos entender que durante toda a mensagem bíblica, essa ideia de esperança escatológica está presente. Gênesis 3,15, vocês lembram quando Deus prometeu, né, a serpente e a mulher, quando Deus falou logo depois da queda, porém inimizade entre ti e a mulher, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Gênesis capítulo 3,15. Vamos dar uma olhadinha lá? Gênesis 3, versículo 15. É a primeira palavra de esperança que nós temos na Escritura Sagrada. Logo depois da queda, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira promessa de Deus, logo depois da queda, com relação ao Evangelho de Jesus, ao Evangelho vencedor de Jesus. Ou seja, olha só o que aconteceu, o homem pecou e desobedeceu a Deus. Logo depois, Deus já tinha dito, se você comer e desobedecer, você vai morrer. É certo que você vai morrer. Então, espiritualmente, o homem morreu, e também fisicamente, a partir daquele dia, o homem passou a morrer. Mas Deus, por seu amor e por sua bondade, já fala, olha, eu estou mandando uma solução. Então a Bíblia começa com a criação e com a queda, mas imediatamente após a queda nós encontramos aqui Deus anunciando uma solução para isso. Deus não apenas mostra a tristeza, a separação, o pecado do homem, mas já dá a solução imediatamente. Isso nós chamamos de esperança escatológica. Então a esperança escatológica é olhar lá para o final e falar assim, deu certo.
Vai dar certo. Mesmo passando dificuldades, nós temos que ter na nossa mente que no final das coisas, Deus estará conosco. E o fato de conhecer a Deus hoje faz toda a diferença para nós. Mesmo que passemos dificuldades hoje, temos que manter a nossa esperança lá no final. Preste atenção que eu vou repetir isso várias vezes na história bíblica. Outro exemplo aqui, muitos exemplos. O próprio Abraão, que Deus chamou, pela fé nós estudamos a Bíblia de Abraão. Deus chamou da sua terra, disse para ele ir para outro lugar, para uma terra que Deus iria mostrar. Ele saiu pela fé, então é fé. Só que é interessante que ele caminhava pela fé, mas ele tinha uma presença de esperança naquilo que ia acontecer. Quando ele participou de uma guerra, primeiro Deus, nós sabemos que Deus prometeu um descendente e que esse filho demorou, Logo depois, ainda antes de chegar o filho, ele participou de uma guerra, sofreu muito, estava muito triste, abatido, e nessa hora, Deus aparece e fala, olha para o céu e conta as estrelas, se você der conta. E a Bíblia fala, em Gênesis 15, que Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça, é fé. Só que é interessante, essa fé de Abraão, ela também aponta para um futuro, para um final de tudo. Ele fazia parte de um processo de bênção para todas as nações. Então percebam que Deus criou o mundo, criou o homem, mas Deus tem um plano muito maior para nós do que esse mundo aqui. O paraíso que Deus fez no Éden, ele não é mais bonito e mais importante e melhor do que a nova Jerusalém prometida que nós lemos hoje no começo do nosso culto. Ou seja, sabe aquela história que você está vendo o vilão fazer tanta coisa ruim, você fica com angústia e fala, vou ter que correr lá no final desse livro para ver o que vai acontecer. E lá você vai ver que tem a vitória. A gente não está ainda no dia, nós não estamos nos últimos dias, mas nós podemos contemplar e esperar com a esperança escatológica de que esse dia chegará. E que toda tristeza, toda dor. Então, quando nós nos relacionamos com doenças emocionais, e convivemos com ela, como todos aqui têm convivido, a esperança acaba sendo um consolo para nós. Um consolo de Deus para as nossas vidas. Além de Abraão, nós temos também a vida do próprio Moisés, que é outro exemplo bíblico fortíssimo, que Deus usou para tirar um povo que estava lá no seu povo do Egito e levar esse povo até se preparar para entrar na Terra Prometida. A história de Moisés é uma história que mostra também essa visão de um futuro. Era um povo que estava saindo de uma escravidão difícil, dolorida, forte sobre eles, sem expectativa, e de uma hora para outra Deus manda um libertador que tira aquele povo com aqueles juízos que ele mandou sobre o Egito, que nós chamamos de praga, mas na verdade são juízos de Deus, e eles saem do Egito, e aí tudo começa a ficar muito difícil. Eles estavam escravos, e de uma hora para outra eles estavam livres, mas mesmo estando livres, eles sofreram dificuldades, muitas dificuldades. Era muita gente, é um povo duro, um povo dura serviço, dificuldades assim, para obedecer ao Senhor, obedecer a Moisés. Um povo ainda com a influência da idolatria do Egito, caminhando num deserto sem rumo. Eles sabiam que ia para algum lugar. E muito tempo se passou, e eles, infelizmente, aquela geração não conseguiu entrar na terra. Os filhos deles que entraram, a não ser Josué e Caleb, que saíram do Egito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a caminhada, ela é difícil, mas eu tenho que entender para onde eu quero ir. Ou seja, eles estavam sendo escravos, agora estavam livres, mas estavam, mesmo com a sua liberdade, numa caminhada muito difícil. Meio do deserto, sem conforto e até mesmo sem esperança nesse sentido. Eles deviam renovar essa esperança em Deus, que tinha tirado eles de um lugar tão ruim, prometendo levar para uma terra que a Bíblia falava que manava leite e mel. Terra próspera, uma terra boa. Então eles, de uma hora para outra, deixaram de ser escravos, com toda a possibilidade de se tornarem donos de uma terra muito boa. Isso é viver com a esperança escatológica. Um outro exemplo também que a Bíblia fala são os profetas que pregam essa mensagem. Davi já é uma pessoa que Deus prometeu a Davi um descendente seu para ficar no trono. Então, já, por mais que tenha tido sofrimento, ele sabia que havia
um ponto muito grande de esperança no futuro. Os profetas, por exemplo, Jeremias, ele anuncia o exílio babilônico no capítulo 29. E ele fala, ó, Deus está falando, eu vou levar vocês para a Babilônia com sofrimento, com dor, porque vocês quebraram o pacto, mas vocês vão e saibam que vocês vão voltar. É tão interessante que Deus dá o castigo e já fala assim, no final vai doer agora, mas o final vai ser bom para vocês. Por isso que é o texto, inclusive, que nós lemos ontem no nosso encontro de casais, né? Nosso jantar aqui tão bom. Que Deus tem e quer o melhor para nós. Só que em muitos momentos, esse melhor de Deus, ele passa também por uma provação difícil, como eles passaram. Como eles foram lá no exílio e voltaram. Tudo podia dar errado. Só que eles deviam ter um ponto muito importante: esperança do final da história. Esperança escatológica é algo tão forte que o Novo Testamento, a mensagem do Novo Testamento é toda nesse sentido. Jesus Cristo prometeu essa bênção da vida eterna. Ele nos garante isso por seu sangue, né? Ele também ensina nesses capítulos, que nós lemos no capítulo 24 aqui, da importância da vigilância, de estarmos preparados para um dia viver eternamente com Ele. E aí é um ponto que a gente está vivendo hoje, que é essa questão da própria guerra, do ambiente tenso, da guerra, do conflito, essa falta de amor. Todos esses pontos citados aqui no capítulo 24 de Mateus são realidades que nós vivemos hoje. Mas o interessante é que ele não só fala das coisas ruins, mas ele prepara a mensagem para algo maravilhoso e superior que virá. A vida eterna, a vida no céu, aquilo que ele tem para nós é infinitamente superior a tudo aquilo que passamos hoje. Por isso a nossa esperança tem que ser renovada. O apóstolo Paulo, ele já prepara os discípulos, os servos de Deus, né, falando daquele propósito de Deus de salvar a todos, também da importância de estarmos preparados para encontrar com Jesus Cristo, né, porque ele voltará. Nós temos aqui o evangelista João, Apocalipse, que fala exatamente isso. Nós lemos 21, mas eu queria chamar a atenção dos meus irmãos para o 22. Olha só o que a Bíblia nos promete, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 22, nós lemos o 21 no início do culto, mas olha o que diz aqui, versículo número 12. 2. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. No versículo 20 também, né? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, todo sofrimento cessará. Toda guerra passará. Toda falta de amor passará. Porque Deus tem algo especial para nós no final. Não perca a sua esperança. Eu queria ler Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 12. Nós falamos do capítulo 11, que é o capítulo da fé, do passado. Mas ele conclui o capítulo 11 aqui com o capítulo 12, citando um exemplo de uma corrida. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele citou no capítulo 11, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Meus amados, uma das provas do atletismo mais bonitas é a prova dos 100 metros. E é uma das provas mais rápidas. Se você contar até 10, a prova acabou. O recorde mundial é 8,96.
8 segundos um homem corre 100 metros. Para correr essa prova, não dá tempo de olhar para trás, de olhar para o lado. Não, ele tem que se desvencilhar de todo o peso. Você sabe o que acontece com o atleta nesse ponto? Ele tem que pôr seus olhos lá na linha de chegada. Não dá tempo de olhar para trás. Não dá tempo de olhar para baixo. Não dá tempo de olhar para o outro. Ele vira na linha e corre. Esse texto é exatamente isso. Na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, meus irmãos, aqui nós enfrentamos dificuldades. Não dá tempo de olhar para trás. Não dá tempo de olhar para o lado. Não dá tempo de carregar alguma coisa. Olhemos para Jesus. E isso é esperança. Está doendo? Está difícil? Tem guerra? Eu não sei o que vai acontecer. Olhemos para Jesus. E isso é esperança escatológica. Saber que no final a vitória virá em Cristo Jesus. Não olhe para trás. Não olhe para o lado. Não olhe para baixo. Olhe somente para Jesus. Ele é a nossa referência. E aí é interessante que o texto dá a impressão que nós estamos correndo essa corrida e o pessoal que já chegou à corrida está na arquibancada torcendo por nós. Esses aqui, heróis da fé, estão torcendo por nós, porque agora nós devemos ser diante de Deus os heróis da fé. Você e eu somos desafiados por Deus a corrermos essa carreira proposta, essa jornada tão difícil, mas, repito mais uma vez, esperança é olhar lá para a linha de chegada, saber que tem chegada, porque Jesus garantiu essa chegada feliz. Ele não nos prometeu uma viagem confortável, mas Ele nos garante uma chegada segura. Aleluia. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, aqui estamos diante de Ti, Senhor, vivendo num mundo difícil, um mundo onde a maldade impera, onde os homens se matam, onde os homens oprimem os outros, onde crianças inocentes são mortas, onde o amor já se esfriou, onde as guerras e rumores de guerras estão aí diante de nós. Pai, também nós vivemos num mundo cercado pelas nossas próprias dificuldades, as nossas emoções, a nossa tristeza, a depressão, ó Deus, as síndromes, Pai, de pânico, tanta coisa que nos machuca nesse mundo. Pai, mas nesse momento, pela pregação da Tua palavra, olhando que essa questão de esperança escatológica é algo tão forte na Tua Escritura, queremos, Deus bondoso, que a nossa vida diante de Ti seja guiada por essa esperança tão maravilhosa de vitória em Cristo Jesus. Pai bondoso, olha para cada um nesse momento. O Senhor sabe o que cada um está passando, sentindo. As pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, Senhor, que neste momento especial haja uma manifestação do Teu consolo maravilhoso, do Espírito Santo do Senhor, nos mostrando que a chegada está garantida em Cristo Jesus e que nós não podemos perder a nossa esperança, não podemos olhar para trás, não podemos parar, não podemos ficar preocupados com a nossa própria dificuldade, mas, Senhor, nós temos uma carreira, temos uma corrida a fazer, temos uma jornada difícil, ó Deus, pela nossa frente, mas o Senhor está conosco. E nesse momento, Senhor, renova esta aliança e principalmente essa esperança maravilhosa da vida eterna no meio do povo. Renova, Senhor, a nossa expectativa de que tem coisa boa no final. Que não olhemos para baixo, que não olhemos para nós mesmos, mas olhemos para a cruz de Cristo como final, como aquele que está lá nos chamando e esperando na linha de chegada, porque Ele já garantiu essa caminhada para nós. Que a nossa fé, a nossa confiança e o Teu amor possam nos conduzir nesses momentos difíceis que nós vivemos. Pai, assim nós Te pedimos que o Senhor não só abençoe coletivamente, mas abençoe individualmente. Que cada um aqui seja tocado, fortalecido e animado pelo Senhor. Porque é a Ti que nós cremos e esperamos na Tua bênção e na Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus, aquele que nos dá a verdadeira esperança. Amém e amém.